noite, a paz seja contigo. É uma honra e um privilégio de mais uma noite nós encontrarmos aqui na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos aqui contigo, com vocês, ao vivo, nesta live, amém? Eu sei que muitas pessoas estavam nos aguardando, amém? Num momento tão lindo, tão especial. Eu sei que orar é bom, adorar o seu nome também é bom, mas ouvir a sua voz, a sua palavra, não tem preço que pague, amém? Aleluia! Já estamos aqui em pé, com a nossa Bíblia nas nossas mãos aqui, e se vocês que estão aí me ouvindo, seja no seu lar, na sua casa, por gentileza, pegue a sua Bíblia, amém? Amém? Venha ler juntamente conosco. Talvez você que está me ouvindo, que eu recebo bastante pessoas dizendo que não tem leitura, então fique ouvindo, preste atenção, que Deus quer falar contigo também, amém? Glórias a Deus, a minha Bíblia está aberta no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 27, e vamos fazer a leitura juntamente contigo, amém? Quem encontrou a palavra de Deus, diga amém! Amém! Então vamos fazer aqui a leitura que diz assim: a vocação de Levi. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam à mesa. E os escribas dele e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondeu, disse-lhe: não necessita de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Maravilha, amém? Quem sabe vocês que estão aqui comigo ao vivo, você ainda não falou com Deus. Eu sei que nós já oramos, mas vamos orar mais um pouquinho, amém? Para aquelas pessoas que estão lá em casa, amém? Possa orar juntamente conosco, amém? Glórias a Deus. Se puder, feche os teus olhos, amém? Encurva a tua cabeça por reverência e por respeito, amém? E o Senhor vai nos abençoar aqui nesta noite. Todos começam a dizer glória, 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 glória. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu lhe peço, meu Deus, permissão, Senhor, para entrar na tua presença, que é santo, 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 santo. Senhor querido, aqui está comigo milhões e milhares de pessoas, meu Pai, que estão orando juntamente comigo, Senhor. E eu lhe suplico, ó Pai, encarecidamente, alcance essas vidas que aqui estão, aqueles que estão me ouvindo, seja em casa, seja no seu carro, no seu trabalho, na rua, onde quer que você estiver escutando a minha voz. Meu Deus, nós ordenamos agora nesta noite, se alguma coisa te preocupando, se tem alguma coisa tirando a tua paz, tirando a tua alegria, nós repreendemos agora tudo aquilo que não provém do meu Deus. Sai toda tristeza, sai toda angústia, sai todo desespero, sai toda aflição, sai toda enfermidade, sai todo desemprego, saia divórcio, sai abandono. Amaia sude calabra xandarari. Agora, Senhor, eu lhe peço nessa noite, coloca teu anjo à direita aqui na tribuna, coloca teu anjo, meu Pai, à esquerda da tribuna. Papai, coloca teu anjo, Senhor, lá no portão, meu Pai, meu Deus, à direita, à esquerda, como sentinelas, meu Pai, para guardar, Senhor, oh, Maia sude calabra
Abre, Xandarai, as nossas vidas. Oh Espírito Santo de Deus, que nesta noite, Senhor, o Senhor vem abrir a nossa mente, meu Deus, que o Senhor vem abrir, Senhor, os nossos corações, meu Pai, porque precisamos aprender o que está escrito na Bíblia, para não errar, para não entristecer, meu Pai, o Teu Santo Espírito Santo. Fala comigo, fala com a sua igreja, meu Pai, meu Deus querido, eu sei, meu Pai, que depois muitos entrarão nesta live, ouvirão, aprenderão mais de Ti, Senhor. Oh Espírito Santo, me use, Senhor, nesta noite, como Tu queres, meu Pai, que o Teu nome seja glorificado para todos sempre. Meu Deus, abençoa este bairro, abençoa os meus vizinhos, meu Pai, da direita e da esquerda, Senhor, da rua da frente, da rua de trás, meu Pai. Visita, Senhor, cada carro que passa aqui na frente, cada moto que passa, cada caminhão, cada ônibus, qualquer tipo de transporte, meu Pai, até mesmo pessoas que andam a pé sobre esta rua, seja abençoado, receba a bênção de Deus. Tudo aquilo que o inimigo tentava contra a vida de vocês, hoje estão caindo por terra, grilhões estão caindo por terra, você escapou e o laço quebrou, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Receba aquilo que vocês necessitam e precisam, em nome de Jesus, amém? Podeis nos assentar, amém? Se assente, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com palmas bem fortes para Jesus? Oh, maravilha, aleluia! O tema aqui nesta noite, querida igreja, é o seguinte: um chamado para mudar de vida, amém? Aleluia. Mateus, ele se levantou e seguiu a Jesus, amém? Ou Levi se levantou e seguiu a Jesus. Presta atenção aqui nesta noite na palavra de Deus, porque não existe coisa melhor na nossa vida em poder aprender e também ouvir a sua voz e os seus conselhos, amém? Nós não estamos sozinhos neste lugar, nesse recinto, porque nós pedimos que a presença do Senhor estivesse e aqui Ele está. Amém? Glórias a Deus. Quem está preparado aí? Vamos começar, diz amém? Amém. Então vamos se conectar aqui nesta noite com Jesus. Não deixe que nada venha te atrapalhar, te impedir de tomar posse da bênção e da vitória. Igreja, depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado por nome Levi, sentado na coletoria. Amém? Ou seja, estava ali cobrando imposto. E disse-lhe: siga-me. E Levi, ele levantou-se e deixou tudo e o seguiu. Você pode ver, irmãos, eu sei que a palavra de Deus, ela está bem aqui resumida, mas ele não questionou Jesus, ele simplesmente, ele se levantou e deixou tudo que estava ali e o seguiu, Jesus. Coisa linda, coisa bonita, quando nós entendemos o chamado de Deus na nossa vida. E ele entendeu que Jesus estava chamando. Esses versos, querida igreja, fala de um convite muito especial que Jesus ele fez ao homem chamado por nome Levi. Mas talvez você possa estar perguntando aqui nesta noite: mas pastora Patrícia, quem era este homem? Levi, querida igreja, trabalhava em uma coletoria e era também um publicano. Também era chamado de Mateus. A maioria das pessoas, querida igreja, naquela época tinha 2 ou 3 nomes. Amém? Um nome judeu. Eu falei qual? Nome judeu. Segundo, um nome romano.
e possivelmente um nome grego. Mas Levi, querida igreja, era o seu nome judeu. Mateus era o seu nome romano. Levi era o nome judeu. Quem está entendendo da glória a Deus? Que trabalhava para os romanos como publicano, ou seja, ele era coletor de impostos. Amém? Ou seja, ele cobrava impostos dos cidadãos e também dos comerciantes que passavam ali pela cidade. Amém? Nos tempos bíblicos, querida igreja, ser um publicano era uma das profissões de maior hostilidade. Amém? Em meio aos judeus. Por quê? Porque o publicano era um judeu que cobrava imposto dos judeus e dava, sabe a quem? Aos romanos. E eles tinham a fama, querida igreja, de serem desonestos. Quem está entendendo da glória a Deus? E por isso eles eram odiados pelos judeus, amém? E reconhecidos como traidores da nação. Olha para você ver como que era esse emprego de Levi, amém? No entanto, querida igreja, a vida de Levi começou a mudar a partir do momento em que Jesus lhe fez um convite para mudar de vida. Eu sempre digo que Jesus ele não erra de endereço. Jesus ele foi ali porque sabia que iria encontrar quem? Levi, a qual precisava ter uma mudança de quê? De vida. E diante desse fato, querida igreja, o chamado de Jesus a Levi nos ensina algumas verdades que nós vamos aprender nesta noite com Jesus. Nos chamado para mudar de vida, porque era isso que Deus queria. Deus queria mudar a vida de quem? De Levi. Entenda aqui comigo que Jesus ele vê em você em que ninguém vê. Aleluia. Isso é tão lindo. Aleluia. Somente Jesus poderia ver o que já estava vendo na vida de Levi, que nenhum dos seus companheiros podia ver. E Jesus, querida igreja, ele saiu. Ele viu um publicano chamado Levi. Jesus enxergou na vida de Levi aquilo que ninguém mais conseguiu enxergar. Ei, quem sabe que só Jesus consegue enxergar aquilo que a pastora Patrícia não vê, aquilo que o pastor William não consegue ver, mas Jesus consegue. Por que Jesus olhou para Levi, querida igreja, dessa forma? Aquele homem era desonesto. Era ou não era? Era de má fama, porque todo mundo falava dele, amém? E também uma minoria no meio de uma multidão, e com certeza, querida igreja, havia muitas, mas muitas pessoas mais éticas do que ele. E com certeza, querida igreja, havia mais pessoas com uma reputação melhor do que a dele. Então, mas por que Jesus escolheu Levi? Porque Deus queria mudar a vida dele. Porque Deus conhecia o coração de Levi. E quando, querida igreja, começamos a analisar esse verso com muita atenção, vemos que Lucas, o doutor Lucas também, ele utilizou um verbo. Qual foi esse verbo? Foi o verbo no grego, amém? Para a palavra viu, amém? Que significa olhar, observar, ver atentamente, contemplar com admiração. Olha quantas coisas nós podemos extrair da palavra viu, amém? Do verbo grego. Muita coisa, né? E chamou-me a atenção os dois últimos significados. Presta atenção aqui comigo. Ver atentamente, contemplar com admiração. Era isso que Jesus estava vendo. Jesus, ele olhou para Levi atentamente, creio que sem piscar, amém? Contemplando com admiração, porque ele sabia que se a vida de Levi fosse mudada, meu Deus, não só a vida de Levi, mas todos que estavam em volta dele também seria o quê? Mudado. Aleluia. Como Levi, querida igreja, poderia ser visto com admiração? Mas ele era cobrador de impostos, cobrava mais do que devia. Por que Jesus olharia com tanta atenção? Levi não foi o único, querida igreja, que teve essa atenção especial de Jesus. Presta atenção aqui comigo. Outros personagens também.
Amém? Também tiveram. E analisando isso com atenção, querida igreja, chego à conclusão de que Jesus olhou para Levi não para enxergar as suas falhas como eu e você enxergamos. É, não é? Os seus pecados, a sua deformação, o seu caráter, os seus traumas, a sua rejeição, mas sim para ver o seu grande potencial. Afinal, Deus sabia que se a vida dele fosse transformada, ele ia contribuir muito para o reino de Deus. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Jesus, querida igreja, transformaria em seu discípulo. Amém? Porque Jesus, ele sabia que um dia ele ia partir, não ia mais estar com ele em carne, e precisava de alguém para dar o quê? Continuidade. Enquanto, querida igreja, as pessoas olhavam para ele como homem corrupto, desonesto, ladrão, o olhar de Jesus foi permeado de amor e de graça. Louvado seja Deus por misericórdia. Eu não sei, querida igreja, como as pessoas têm olhado para você nesta noite. Eu não sei se a sua vida é marcada por rejeição. Eu não sei se a sua reputação não é boa diante das pessoas. No entanto, o que sei, querida igreja, é que Jesus não está olhando para você para te condenar ou para condená-lo, mas sim para amar, sim para salvar, sim para transformar a sua vida para sempre. Aleluia. Louvado seja Deus. Igreja, Jesus vê em você o que ninguém consegue ver. É como sempre a gente brinca, né? Mas brinca, eu sempre brinco, irmãos, mas levando a sério. Ele fala assim: cuida do irmão Alaor, porque não sabe que ele vai se tornar amanhã. Né? Não é para criticar ela hoje, para criticar amanhã. Cuida dele hoje, porque você não sabe que ele vai se tornar o quê? Amanhã. Era isso que Deus estava falando de Levi. Jesus vê em você o que ninguém consegue ver, a possibilidade de restauração da sua vida, a possibilidade de transformar em discípulo frutífero. Talvez, eu acho que o Laor também não vê isso dentro dele, mas na hora que Deus tomar a vida dele, meu Deus, as coisas transformam dentro de nós. Amém? Antes da visão de Jesus, querida igreja, Levi, ele era um publicano de má fama. Amém? Após a visão de Jesus, Levi se transformou em um discípulo. Pensa, irmão, discípulo de Jesus. Ou seja, ele estava ali caminhando com Jesus, num chamado para mudar a sua vida. Por isso que ele se levantou e seguiu. Então aqui nesta noite, querida igreja, aceite o convite nesta noite para seguir a Jesus. Ei, não é para seguir a pastora Patrícia, é para seguir Jesus. Aleluia. Porque eu posso falhar, mas Jesus não falha. Eu posso errar, mas Jesus não erra. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. E disse-lhe: siga-me. E Jesus viu Levi e logo em seguida o chamou. E foi um chamado curto, mas decisivo: siga-me. A palavra grega utilizada aqui, querida igreja, literalmente: venha para o meu caminho. Ou vamos agora caminhar juntos. Hoje Jesus está te chamando: ei, vem caminhar comigo. Aleluia. Juntinho comigo nós se tornaremos mais fortes. Aleluia. Não há convite mais sério do que esse, igreja. Para nós ser convidados a seguir alguém é algo não tão sério, não é? Mas no contexto do Novo Testamento, querida igreja, isso significa começar uma nova vida. Algo realmente novo e completo. Aleluia, Jesus nos chama para um novo caminho. Não há como seguir Jesus, querida igreja, e continuar no mesmo caminho. Dá glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nos perdoa ter minha garganta está na benção, amém? Tome, querida igreja, imediatamente a sua decisão. Amém? Você precisa decidir se você vai caminhar com Jesus ou se você vai ficar sentado, acomodado no seu lugar. Levi se decidiu se levantar e seguir Jesus. Tome imediatamente a sua decisão. Levi levantou-se, igreja, e deixou tudo. Ele deixou tudo, não porque meia coisa, não, deixou dois, não, e deixou tudo. E o seguiu. Quantas vezes nós não queremos deixar tudo? Nós queremos pegar tudo que nós pudermos e seguir Jesus. Não.
Irmão, se você deixar tudo, não vai te faltar nada, porque Jesus, ele é o bom pastor. Se ele é o bom pastor, nada vai te faltar. Aleluia. Aquilo que você pensa que é tudo é nada. Mas se você deixar tudo e seguir Jesus, você vai ter do bom e do melhor, porque ele supre todas as suas necessidades. Jesus, querida igreja, ele fez um convite, Levi aceitou, e hoje Jesus também está fazendo um convite para você. Será que você também vai aceitar esse convite? Aceitar esse convite significa tomar imediatamente uma decisão. Quantos que estão aqui nesta noite que precisam tomar uma decisão de ser discípulo? Aleluia. E fazer discípulo, não só ser discípulo, Deus, aleluia, Senhor. mas para continuar, para fazer discípulo. Glória. Aleluia. Levi atendeu, querida igreja, prontamente, imediatamente, o chamado de Jesus, e ele não argumentou e nem adiou a sua decisão. A sua obediência decisiva, imediata, querida igreja, o levou a levantar-se e deixar tudo e seguir a Jesus. E você? E você, ouvintes, e você, irmãos aqui presente, o que vai fazer com esse chamado para mudar a sua vida? Aleluia, tem glória a Deus aí, irmãos? Glória a Deus. Já estou encerrando aqui nesta noite. Conclusão, querida igreja. Levi, ele entregou-se totalmente a Jesus. De publicano transformou-se em discípulo. Que mudança incrível, não é? Todos nós podemos experimentar também grandes mudanças, mas é necessário entregarmos a Jesus sem reserva. Aleluia! Quem diria, aleluia, de uma pessoa simples, que ninguém dava nada, como sempre o pastor William conta, não era nada. E hoje o Senhor transforma ele para se tornar um pastor, para ser um discípulo, para ser seguidor. Aleluia, glórias a Deus, irmão, precisamos entregarmos a Jesus sem reserva, no chamado, amém, para mudar de vida. Entenda, querida igreja, que Jesus vê em você o que ninguém vê. Aleluia. Aleluia. Número 2, aceite o convite para seguir Jesus. E terceira dica, tome imediatamente a sua decisão. Não fique aí, irmãos, como diz o ditado popular, se titubeando no seu próprio pensamento. Tome uma decisão. Eu sei que muitas vezes, irmãos, nós achamos incapazes, achamos que nós não somos qualificados para se tornar aquilo que Deus quer que nós tornemos, que é discípulos. Eu sei que muitas vezes nós queremos só ficar sentadinhos e ouvindo a palavra de Deus e achamos que isso está bom, mil maravilha. Não, meus irmãos, Deus, Ele quer mais. Deus, Ele quer mais e mais e mais e mais, muito mais de nós. Amém? Nós não podemos se acomodar, irmãos. Às vezes, irmãos, eu sei que é difícil a despedida, tanto a despedida física como a despedida dessa vida para outra, mas se Deus não permite muitas coisas na nossa vida, isso nós se acomodamos, irmãos. Sabia disso? Nós não vamos, nós ficamos esperando que outros façam por nós. É, não é? E hoje Deus está falando para você que Jesus está te chamando, ei, levanta e segue-me. Aleluia. Deus, Ele tem uma nova direção para a tua vida. Deus tem algo para te oferecer que você nunca experimentou. E quando nós não experimentamos algo, não vivenciamos algo, nós temos medo. E achamos que isso nós somos incapazes de muitas vezes de fazer aquilo que o Senhor quer que nós tornamos. É a mesma coisa, irmão, na nossa vida espiritual, é cheio de degraus. É como você é matriculado na escola, que você tem que cada série. Quando eu comecei apenas, aceitei Jesus. Muito nova, mas aceitei Jesus. Depois me preparei, fiz o curso do batismo e me batizei. Tem gente que falou, bom, já tá bom para você, mas não para Deus que te chamou. Não para Deus que dizer, ei, levanta aí e segue. Ele falou, ó, senta aí e fica quieto. Não, está falando para você levantar. Tem momentos na nossa vida, irmão, que é para sentar, para ouvir,
para aprendermos como nós estamos aprendendo aqui nessa noite. Mas não vai ficar o resto da vida sentado, irmãos. Temos que se levantar. E aí, irmãos, eu batizei. Aí começou a preparação, porque eu vim de um ministério de oração. Aleluia. E ali foi ensinado que eu tinha que buscar o batismo com o Espírito Santo. Irmãos, não vai pensar que foi tão simples, fácil assim de receber o Espírito Santo. Porque Deus te conhece. Deus, ele me conhece. E ele sabia as dificuldades que eu tinha de entender o que era batismo com o Espírito Santo. Irmãos, eu batizei entre 15 para 16 anos na Assembleia de Deus, no Ministério Madureira. E logo a minha avó faleceu, né? Aí eu não tinha mais companhia para ir para a Assembleia de Deus. Fui fazer companhia com a minha mãe na Igreja Deus de Amor. E lá, irmão, tinha campanha de 7 sexta-feiras, 7 sábados, 7 domingos, né? Batismo com o Espírito Santo. Irmãos, falar a verdade, por não entender, eu tinha medo. Porque o pastor que estava na frente, né, ministrando ali, ele chamava todo mundo, quem quer receber o batismo com o Espírito Santo, vem para frente. Minha mãe pegava na minha mãozinha e me levava lá para frente. Irmãos, aí o pastor falou assim, agora pega na mão do teu irmão, pega na mão da tua irmã, porque lá Deus é separado, né? Homens e mulheres. Até pegava, irmão, nas mãos. E aí falou assim, olha, agora você não vai pedir casa, vai pedir carro, vai pedir moto, vai pedir marido. Não, você vai pedir que Deus te batize você com o Espírito Santo e com fogo. E de que maneira? Fala só glória, 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 glória. Cansou de dar glória? Fala aleluia, aleluia, aleluia. Cansou de aleluia? Volta pro glória. E fecha os teus olhos, não abra por nada dessa vida. Se conecte com Deus. E quando a sua língua enrolar, fique tranquila com o Espírito Santo, vai te batizar. Irmãos, de vez eu ficar pedindo, eu ficava pensando que como que ia enrolar a língua. Só Deus. E o medo era tremendo. Irmão, todo mundo chorando na frente de Deus, eu chorando de medo. É sério, irmão. E Deus me conhecia, porque ele sabia que eu tinha o quê? Medo. Esse pastor, irmão, ele já até dorme no céu, mas era um pastor muito avivado, era o pastor Aparecido Correia, muito de oração mesmo, irmãos, né? E com certeza o Espírito já tinha revelado a minha vida para ele. Ele falou assim, olha, ele ainda estava no banco ainda, irmãos. Tem uma pessoa entre nós que Deus hoje vai selar você com o selo da promessa. Deus vai te batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Mas não abra os seus olhos. Porque sabia que eu tinha o quê? Medo. Primeiro, antes de ser batizado com o Espírito Santo, irmãos, Deus me deu o dom de visão. Assim como eu estou vendo os irmãos com os olhos abertos, né? Não preciso fechar os olhos para Deus mostrar. E ali no banco ainda, não tinha ido para frente ainda, com a minha mãe segurando na minha mão, e o pastor começou, mas ele era de oração mesmo. Não tinha esse negócio de pegar, sentar, não. Era orar. E ali minha mãe pegou, e ele falou, batiza, Jesus, receba os dons, né? E começou lá. Irmãos, e de repente, irmãos, eu estava orando, né? Com os olhos fechados, e de repente, irmãos, o Senhor abre o dom da visão. Eu comecei a ver, irmãos, uma bola de fogo lá perto do altar, no formato de uma lua cheia. Ainda estava lá no altar. Enquanto estava lá no altar, meio com medo, mas continuei com os olhos fechados. Irmãos, era real, era fogo. E, irmãos, aquilo foi se aproximando, foi vindo. Saiu lá do altar e foi vindo, e foi vindo, e foi vindo. E, enquanto não estava chegando perto de mim, estava tranquilo. Ele estava lá, e eu lá, glória a Deus, aleluia, orando. Irmãos, irmãos, era uma bola de fogo, eu fazia barulho, sabe? Sabe, aquela labareda, irmão, de fogo. Irmão, quando aquela bola já estava quase em cima da minha cabeça, eu ia ser batizada, né? Irmão, eu abri os olhos, não aguentei. Eu achava que eu abrindo os olhos, eu não ia ver. Engano meu. Abri os olhos, irmão, estava ali aquela bola de fogo, só não desceu, amém, porque eu tinha medo. E ali o pastor estava lá me olhando, de longe ele estava me olhando, porque eu sabia que Deus ia desvendar mistério naquela noite. E falou assim, irmão, venha todo mundo aqui para frente. Aí fez com que as obreiras fizessem um círculo,
né? E aí falou assim, aqueles que não foi batizado com o Espírito Santo fica no meio. Só que essas pessoas que não foi batizada ainda, dobre o joelho e coloque a cabeça no chão. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que eu tinha medo. E não vai lá, irmãos, e quando nós pegamos na mão, irmãos, e lá o pastor orando, irmãos, os anjos, todo em volta do círculo. Irmãos, os anjos tinham roupa transparente, muito lindo, azul, celeste, muito lindo, transparente, eu não sei explicar com todos os detalhes, mas era lindo demais. Irmão, as ovelhas passavam no meio deles, e assim, um passava para o lado de cá. E eu falo assim, como que pode? Né? Um ficar passando e não trombar, né? Ali. E de repente eu falo assim, agora ajoelha. Aí eu ajoelhei, né? Eu até, a primeira Bíblia que minha mãe tinha comprado para mim, peguei a Bíblia, irmão, coloquei a minha cabeça sobre a Bíblia. E fechei. Falei assim, fecha os olhos e não abra. Foi difícil, irmãos. Dobrar o joelho e não abrir os olhos. Mas, irmãos, e comecei a orar e de repente Deus fez com que eu esquecesse tudo que estava acontecendo ao meu redor. Porque Deus tinha um projeto, um plano na minha vida e precisava ser concluído. Irmãos, e ali foi, irmãos, e de repente, irmãos, eu fui batizada com o Espírito Santo e com fogo para a glória de Deus. Irmãos, aí não para por aí. E aí Deus começou a derramar os dons do Espírito Santo sobre a minha vida. Comecei a buscar os dons, recebi os dons das divinas revelações. Eu acho que a pessoa que foi mais provada no dom da divina revelação fui eu, porque passei por vários testes lá na Deus de Amor para saber se realmente era Deus mesmo me usando, né? E ali foi, irmãos, e ali o Senhor foi abrindo portas para eu poder pregar o Evangelho. Não pregava só na sede, né, da Deus de Amor, pregava em todos os bairros, em outras cidades, onde Deus mandava eu ir. E aí não parou, e aí foi um dia que o Senhor fechou as portas do ministério da Deus de Amor para nós. Foi Deus, irmão, tudo é permissão, tudo, nada acontece sem a vontade do Senhor, amém? E ali nós fomos para o ministério, Igreja Alfa e Ômega, e ali o pastor, ele me consagrou eu como diaconisa. Irmãos, servi ao Senhor como diaconisa, mas só que eu não tinha, irmãos, aquele desejo, eu não me sentia bem como diaconisa. Eu falei, Senhor, eu não vou negar o teu nome, vou fazer com muita alegria, mas só que eu não me sinto bem, né? Quanto mais você vai lendo, se aprofundando na palavra de Deus, você vai entendendo, né? E ali, foi indo para você ver. Então, aceitei Jesus, amém, fui membro, depois eu fui Ana, depois eu fui obreira, depois eu fui diaconisa, amém, e aí fui subindo. Aí depois eu levantei, né, fui levantado pelo Espírito Santo para ser missionária, fiquei um bom, longo tempo, né, como missionária, e depois, no final, fui consagrado, pastoreado para ser pastora, amém? Então, a nossa vida é assim, irmãos. Como Levi, quando Jesus ele chamou Levi, ele estava sentado, ele simplesmente levantou, deixou tudo e seguiu. Aleluia! Muitas vezes, irmãos, é necessário, muitas vezes, irmãos, você se despertar. Quanto tempo Deus está te chamando? Olha quanto tempo nós conhecemos a Valquíria. Quanto tempo Deus estava chamando ela. E foi difícil? Foi. Porque até entender que é Jesus e não a Patrícia, que é Jesus e não a irmã Sandra. Porque a gente acha que a gente fica insistindo. Ai, mas eu não fico insistindo tanto para ir na igreja, tanto para ir no culto, tanto para fazer. E não é a nós, quem me dera, quem sou eu para fazer alguma coisa também? É o Senhor. É o Senhor nos despertando. Amém? Para uma grande obra. E você não sabe o que Deus está preparando. E como nós não sabemos, irmão, nós não podemos negar a vontade de Deus. Quem sabe você está resistindo dentro de você. Amém? O chamado de Deus. Você só está atrasando, irmão. Cedo ou mais tarde vai acontecer. Querendo você ou não. Nem que for para pular igual pipoca na panela.
mas vai se concluir com o teu chamado. Se Deus te chamou, minha querida, quando Deus chama, nós não temos escolha. O que é escolha? Eu vou escolher, eu só vou escolher para ser só diaconisa. Não, só para ser obreira. Não, só para ser... Não, você foi chamada para o ide. Ide por todo mundo, o quê? Pregai o evangelho toda criatura. Ele não falou assim, ide pastora. Ele não falou, ide obreiro. Ele falou, ide. Ele está incluindo todo mundo. É você que Deus está falando, vai, fala de mim para ele. Fala de mim para ela. Fala que eu amo ele, fala que eu amo ela, fala que eu tenho um plano na vida dele, que eu tenho um plano na vida dela. Irmãos, hoje, irmão, a tecnologia está tão avançada, irmão, que para as pessoas que têm vergonha, irmãos, dá para falar de Jesus sem que você mostre o seu rosto. Sabia disso? Se você pegar o seu WhatsApp, só você falar pelo áudio, ninguém vai ver o teu rosto. É ou não é? E você vai falar de Jesus. Vai convidar ele para ir para a presença de Jesus. Amém? Você pode hoje enviar uma mensagem de pregação, uma mensagem de louvor, uma mensagem de testemunho. É ou não é? Aleluia. Irmãos, tem pessoas que às vezes, irmãos, sabe, ficam, não, tem que vir na minha igreja. Não, eu não convido ninguém para vir aqui não, irmãos. Eles que perguntam se vai ter culto. Amém? Mas eu não convido, sabe por que eu não convido? Porque cada um de nós temos um lugarzinho para ir. Cada um de nós temos um começo. Eu comecei de uma forma, você também tem o seu começo, todos nós temos um começo. Lógico, né? Muitas vezes tem pessoas que, quando tem um começo, às vezes fica ali até o dia que o Senhor chamar. Mas tem pessoas, irmã, que precisa, sabe, começa num lugar, vai para outro, vai para outro, vai para outro, até Deus completar a obra. Porque quem dá o crescimento é quem? É Deus. Amém? Então, quando Deus chama Levi, é porque já estava na hora. Deus, o que o povo não via em Levi, Deus viu. Aleluia. Aleluia. O que Deus está vendo em você aqui nesta noite, talvez seu amigo da direita, da esquerda, atrás, na frente, não vê a capacidade, a qualificação sobre a sua vida. E Deus está dizendo, está na hora. Está na hora de você se levantar e seguir. Seguir quem, pastora? Jesus. Quem está entendendo ainda? Glória a Deus. Jesus está te chamando você aqui nesta noite. Que você possa dizer, eis-me aqui, Senhor. Mesmo não entendendo, Senhor, eis-me aqui. Mesmo não sabendo falar, Senhor, eis-me aqui. Mesmo não sabendo louvar o teu santo nome, eis-me aqui. Aleluia. Irmãos, nós temos que estar pronto para tudo. Para tudo. Hoje eu fiquei feliz da ação de eu chamar a irmã Valquíria, porque eu sei quanto é difícil ela estar aqui na frente. É difícil, eu sei que é difícil, porque, irmãos, vai pensar porque eu estou falando aqui que está tudo bem. Acho que a maior pessoa vergonhosa sou eu. E quantas vezes, irmão, que eu estava na Deus Amor, minha mãe sempre amava louvar, irmãos. Minha mãe, Deus dava letra para ela, cantava, né? E minha mãe, para tirar minha timidez, né? Só que na Deus de Amor não é igual que não, irmão. Na Deus de Amor é 50, 80, 100. Naquela época, na minha época, era muita gente. Não tinha nem lugar para sentar, né? E a minha mãe lá, vamos dar oportunidade para a irmã Nadir louvar a Deus. Minha mãe lá na frente, eu sentadinha lá no banco. E de repente falou assim, deixa eu chamar minha filha para cantar comigo, irmãos. Incrível, foi essa luz que está iluminando. Quando a minha mãe chamava, irmão, apagava a letra da minha mente. Não lembrava mais. Falei assim, mãe, não lembro, que louvor você cantar, não lembro. Nossa, a vergonha era tanto que eu esqueci a letra. Bom, era um louvor que o cabelo me cantava direto e reto. Vocês estão entendendo? A vergonha, irmão, faz você esquecer, não lembrar, amém? Mas vamos vencer essa timidez em nome de Jesus, amém? Você é capaz, Jesus é na tua vida, se não fosse você não estaria aqui nesta noite, amém? Olha que nós enfrentamos altos e baixos na nossa vida e Jesus nunca nos deixou. E não é que ele vai deixar agora. E hoje está dizendo que você precisa fazer discípulo. Não vamos ser egoístas, irmãos. Amém? Vamos repartir também um pouquinho, amém, daquilo que nós recebemos do Senhor.
Amém? Reparta, irmão, com pessoas que estão precisando, amém, da infinita misericórdia. Tem muitas pessoas, irmãos, que eu oro pelo celular, que falam assim, pastora, dá o endereço. Eu só não dou o endereço, porque aqui ainda não é um local ainda para poder trazer certo tipo de pessoas. Mas no meu celular, fica toda hora mandando, pastora, dá o endereço, pastora, dá o endereço. E eu não dou, irmãos, endereço por enquanto. Porque a gente que é espiritual, a gente entende, amém? Que senão muitas pessoas vão passar batalha espiritual, amém? Mas tem pessoas, irmão, que através de uma oração que eu nem conheço, de longe, distante, amém? Pedindo oração. Mas, irmãos, quando nós se unimos, irmãos, é isso que nós somos, entenda que nós não somos pessoas estranhas, nós somos uma família, amém? É esta família, amém, que Jesus vai vir nos buscar. Amém? Nós somos uma verdadeira família. Essa é a verdadeira família que Deus nos chamou. Então vamos se unir. Se eu fizer a minha parte, a irmã Miriam fazer a dela, o pastor William fazer a dele, a missionária Úrsula, a missionária Rosana, amém? O irmão Alaor, amém? A irmã Valquíria, a irmã Vitória, a irmã Sandra, irmão Arnaldo, mesmo que eles estão indo, irmãos, para Minas Gerais. Mas eles não vão parar. A obra de Deus tem que continuar. Lá eles vão ter que aprender também a fazer discípulos. Aleluia. Porque se Campinas é um povo carente, imagina em Minas. Cada lugar, irmão, não é igual ao outro. Aqui nós temos, irmãos, aqui nós temos facilidade. Aqui é o nosso cantinho, irmãos. Aqui quando nós chegamos aqui, nós podemos escolher cada cadeira que nós quisermos sentar, o cantinho que nós podemos escolher para nós orarmos. Se nós quisermos ficar de pé, nós ficamos. Se quiser ficar de joelho, nós ficamos. Quer orar sentado, nós ora sentado. Amém? Mas outro lugar não é igual aqui não, irmãos. Quando você vai visitar, por mais que você vai visitar outros ministérios, amém? Você tem que ficar num lugar onde você não quer sentar. Não é? Tem que ficar ali onde você não quer ficar. Mas aqui não, aqui é o nosso cantinho. É um lugar especial, reservado, onde nós podemos ter liberdade. Porque nós temos liberdade. Amém? De adorarmos, de exaltarmos, de glorificarmos o nome santo do Senhor. E neste momento, irmãos, eu quero que os irmãos fiquem em pé. E nós vamos orar. Irmãos, que vocês tenham o desejo de ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Você vai ver que é esse Espírito Santo que nos dá coragem. É esse Espírito Santo que coloca a palavra na nossa boca para nós orarmos. É o Espírito Santo que faz nós desejarmos mais o Senhor, sentirmos, sabe quando nós choramos? É o Espírito Santo, aleluia, trabalhando dentro de nós, igual o culto de ontem. O culto de ontem foi uma maravilha. A oração foi linda ontem à noite. Senti muito a presença de Deus no culto. Aleluia. Era uma impressão que cada palavra que o pastor William estava falando comigo. Aleluia, por isso nós temos que estar atentos, irmão, naquilo que o Senhor está fazendo e naquilo que está realizando. Pegue na mão do teu irmão agora. Pegue na mão da tua irmã agora. Aleluia. E diga, Senhor, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Não deixe apagar esse fogo do teu Espírito Santo em mim. Aleluia, eu preciso mais de ti, eu preciso mais, Senhor, muito mais. Aleluia, glórias a Deus. Quando Deus chamou Levi se levantou e seguiu, porque ele sabia que ele precisava mais de Jesus do que o seu emprego de cobrador de impostos. Ele precisava mais de Jesus do que os seus amigos. Ele precisava mais de Jesus do que da sua família. Ele precisava de Jesus. Ele fez a melhor escolha da vida dele. Aleluia. E hoje nós estamos fazendo a mesma escolha. Queremos Jesus no controle, queremos Jesus no comando da nossa vida, no deitar e no levantar. Oh, Nabassude Calabria Xandarai. Todos começam a dizer glória, 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 glória a Deus.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos, meu Pai, tão carentes da Tua presença. Meu Deus, nós precisamos do Teu Espírito Santo. Venha, Senhor, aquecer a nossa alma. Aquece, Senhor querido. Encha-nos da Tua graça. Enche-nos do Teu Espírito Santo. Enche-nos da Tua presença. Encha-nos da suribicanta, da xandarai. Que o meu irmão venha desejar ser selado com o selo da promessa. Seja cheio. Meu Deus, batiza com o Espírito Santo, batiza com fogo, batiza com fogo da glória. Abre os olhos deles espirituais para que eles possam ver. Receba o dom de visão, receba o dom de profecia, receba o dom da cura, receba o dom da palavra, receba o dom da interpretação da palavra, receba o dom de línguas, receba a nova suribicanta, rabaxandarai. Quem sabe você foi batizado com o Espírito Santo e hoje já não fala mais. Seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito Santo. Arabassuribicanta, rabaxandarai. E você vai ver que a tristeza sai, você vai ver que os problemas saem, que a angústia sai, que a doença sai. Amaia suribicanta, rabaxandarai. Leva essa presença para tua casa, leva essa presença para estar contigo 24 horas da tua vida. Leve esse Espírito Santo contigo para o teu emprego, no teu serviço. Leva na masuribicanda lava xandarai. Leva na suribicanda lava xandarai. Leva na suribicanda lava xandarai. Leva lava xandarai lava suribicanda. Lava suribicanda lava suribicanda lava mai. Lava xandarai lava suribicanda. Batiza, meu Pai, batiza. Meu Deus, é batizando o Espírito Santo em fogo. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito Santo. Ribalama surimica lalamanai, ramanai surimica lalamanai, alabaxandarai, profetiza, alabaçurimica, profetiza, alabaçurimica, vai profetizando, alabaçurimica, alabaxurimica, alabaçurimica, alamanai, ramanai surimica, coisa gostosa, coisa linda, é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Alabaçurimica, alabaxandarai, oh, papai querido, alabaçurimica, alabaxandarai, alabaçurimica, alabaçurimica, alabaxandarai, alabaçurimica, oh, maravilha, que coisa linda, coisa gostosa, a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença nesta noite. Abençoa meus irmãos que estão aqui, Senhor. Abençoa os meus vizinhos, embora eu não conheço. Talvez eu nunca falei com eles, mas eles precisam, Senhor, ser abençoados por ti. Receba a bênção. Eu abençoo, meu Pai, este canal, Senhor. Eu abençoo todos aqueles que tinham um tempinho para ouvir, Senhor, a mensagem da palavra de Deus. Oh, maravilha! Só Deus para recompensá-los. Amém? Amém. E graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês que estiveram aqui comigo até esse presente momento. Aleluia. Deus, Ele te vê. Amém. Deus está te vendo, está tirando você hoje do anonimato, do esquecimento, da rejeição, da tristeza, da angústia, da depressão, aleluia, porque Ele te escolheu. E quando Deus escolhe, nós não temos escolha, viu? Aleluia, seja abençoado pelo nosso Deus, amém? Glória a Deus, bata a palma bem forte para Jesus, amém? Deus te abençoe. Aleluia. Olá, meus
meus queridos inscritos do canal Menina de Ouro. Hoje é um dia muito especial. Eu não poderia deixar de compartilhar esta alegria com vocês. Chegamos a 200 inscritos e quero agradecer de coração a cada um de vocês que tirou um tempinho para assistir, curtir, comentar e se inscrever no canal. Vocês são a verdadeira razão de todo esse trabalho valer a pena. Quando comecei essa jornada, nunca imaginei que chegaria tão longe. Cada novo inscrito, cada mensagem de carinho e apoio enche meu coração de gratidão e me motiva a continuar. Esse canal é nosso. A cada conquista é compartilhada com vocês. Que venha mais desafios, mais conteúdo e, é claro, mais momentos especiais juntos. Continuem comigo nesta caminhada e não deixe de sugerir temas e ideias nos comentários. Vamos crescer juntos, sempre com muita dedicação e amor. Muito obrigado por acreditarem no canal Menina de Ouro. Vocês são incríveis. Te vejo lá.